Hoje vim trazer o vídeo sobre os modelos de exterminadores como prometido no vídeo anterior. Eu já falei sobre os HKS, mas agora será do modelos humanoides. A primeira máquina humanoide foi o T-70, perfeito para o início da guerra. Eles foram criados antes das Skynet se tornar uma ameaça. Eles eram armados com metralhadoras giratórias e lança-granadas. Seu endoesqueleto era revestido com metal à prova de bala e para derrubá-lo teria que ter uma artilharia pesada. Mas pelo fato deles serem lentos e com uma bateria com curta capacidade, a Skynet os substituiu pelos T-400 e T-500. A Skynet inventou o T-400 como um robô autônomo, sendo extremamente forte e inteligente. Esse exterminador conseguia interagir com qualquer arma. Esses modelos não são à prova de bala por serem feitos de metais simples, mas eles são normalmente encontrados armados e andam em grupos. Alguns são da cor verde, esses são para guardar depósitos das Skynets. Os laranjas são usados principalmente para ataques em campos de guerra ou tentar acabar com algumas pessoas da resistência. Mas a Skynet construiu os T-500 sendo mais perigosos, com uma alta resistência no seu endoesqueleto, sendo extremamente forte e ameaçador. Ele vinha armado com armas de plasma, o que já era um perigo na época. E para piorar, ele tem visão infravermelho, podendo pegar pessoas de surpresa. Você só consegue sobreviver se for mais esperto que ele, ou se estiver armado com artilharia pesada. Então a Skynet construiu os famosos T-600, um dos exterminadores de sucesso, quando foi criado, sendo mais altos que um ser humano comum e mais fortes que seus antecessores. Esses tinham um endoesqueleto mais próximo ao de um humano, sendo perfeitos em campos de batalha, porque sua resistência é bem melhor. As maiorias das armas não fazem mal a ele. Normalmente eles são encontrados com armas como uma metralhadora e um lança-granadas. Eles costumam pegar grupos de pessoas à distância, ou quando estão desarmados eles usam os punhos para atacar. Eles são totalmente autônomos, podendo localizar danos em seu corpo de metal. Inclusive, um dos modelos T-600 quase conseguiu matar o John Connor. Isso que o exterminador estava sem as pernas, se não estivesse teria sido pior. Bom, as fraquezas do T-600 são armas mais precisas que derreteria a sua lataria, como foi mostrado no filme. Esses mesmos modelos foram uma tentativa de fazer um infiltrador humano, mas como eles eram altos demais e o disfarce não era excelente, a Skynet passou a usá-lo como infantaria. Logo depois a Skynet desenvolveu o T-70, que teve uma aparição em O Exterminador do Futuro, A Salvação. Sendo um pouco menor do que o T-600, o T-700 tinha uma função que era reformador de outros robôs danificados, e alguns ficavam para experimento de células-troncos da Skynet. A diferença desses T-700 é que eles têm o endoesqueleto mais áspero de todos os exterminadores. Depois da Skynet ter conseguido sucesso nas pesquisas de células-troncos, ela criou e desenvolveu o T-800. Esses modelos eram temidos por serem fortes, ao ponto de serem à prova de arma de fogo. Ele era a prova de quase tudo que existe. Os T-800 são tão perigosos que, com apenas usando os punhos, poderia matar uma pessoa. Um grande avanço, já que ele conseguia ver através de parede, localizando seus alvos mais fácil. Pra tu ver que ele é tão forte ao ponto de arrancar a coluna de um T-600. E não era qualquer explosão que faria ele cair. Eles são autônomos, conseguindo ficar em funcionamento mesmo sem membros do corpo. Um detalhe é que ele tinha um tecido vivo em seu esqueleto de metal, dependendo de pouca comida para deixá-lo vivo. Os exterminadores dessa linha, que são enviados para o passado, são limitados por conta das Skynet, que limita a sua CPU. Já alguns desses modelos são usados em campo de larga escala com metralhadoras de plasma, e diferentes versões são usadas para aniquilar humanos dentro dos esconderijos da resistência. Eles foram os exterminadores mais sucedidos da Skynet. Esses exterminadores podiam suportar temperaturas quentes até um certo limite. Além disso, foi o único que teria matado John Connor.
Ao longo do tempo, eles foram ganhando os visuais novos e modernos. Esses modelos, quando vão para o passado, têm uma função em seu processador que é de aprender expressões humanas para se infiltrar melhor. Caso ele aprenda demais, ele se torna consciente igual a uma pessoa, é por isso que ele é limitado quando são enviados para o passado, sendo o primeiro modelo a viajar e ir no passado para mudar o resultado da Guerra do Futuro, sendo um vilão no primeiro filme e um herói no segundo, já que a Resistência conseguia reprogramá-lo e mandou-lo para proteger John Connor. Hasta la vista, baby. Logo depois, a Skynet trabalhou em um novo tipo de exterminador avançado com órgãos humanos e o único conhecido foi Marcus, no quarto filme. Digamos que esse exterminador não tinha patente, sendo criado depois dos T-800, sendo um híbrido humano à prova de balas tendo força sobre-humana. Por ser uma criação da Skynet, ela o controlava sem ele saber. Marcus tinha um chip em sua cabeça que fazia ele achar que era humano mesmo sendo máquina. Ele só percebeu que era máquina quando sofreu um acidente e suas partes de metal estavam expostas, tendo força parecida com os do T-800, podendo bater de frente com eles. Além de ser extremamente ágil, ele podia acessar a rede de computadores das Skynet. Os órgãos humanos que ele tinha eram o cérebro, o coração e o pulmão, sendo perfeito em interações humanas. Como esse modelo não tinha nenhuma das funções do T-800 e não tinha visão de calor ou infravermelho igual ao T-800, ele podia ser detido por conta de seu ponto fraco, que é acertar o seu coração, o que pode deixá-lo desacordado. Além do mais, esses modelos não tinham a função de achar os pontos fracos dos inimigos, igual aos T-800 que podem fazer isso, deixando ser atacado para achar o ponto fraco e revidar. Mas depois que Marcus começa a ajudar a Resistência, a Skynet para de fazer esses modelos por eles tomarem as decisões sozinhos. E no final Marcus se sacrifica para salvar a vida de John Connor, dando o coração para ele, sendo o primeiro e último desse tipo de modelo. Então a Skynet acabou abandonando a ideia de criar seus exterminadores com consciência própria, e vês os T-850, que são uma classe mais poderosa, mais fortes e resistentes. Este exterminador entende de psicologia humana básica, podendo manipular quem ele quiser. Ele possui algumas funções do T-800, mas ele tem melhorias e ele fica de pé de igualdade contra outros exterminadores mais novos. Ele entende sobre a anatomia humana. E é mais inteligente e capaz fisicamente. A sua maior diferença é que ele tem um processador rodando no peito dele, e quando as baterias de hidrogênio são retiradas, automaticamente explode. Ou seja, ele é mais casca grossa do que outros exterminadores. Uma mudança grande foi sua resistência feita de liga de titânio que o protege de armas de plasma de grosso calibre. Eles também têm a capacidade de correr mais rápido do que o T-800. Esse exterminador foi usado de base para criar o T-888. O T-888 era mais perigoso vindo com uma arma dentro da perna direita. Ele tem uma aparência mais humana. Esse exterminador tinha expressões mais avançadas e se interagia mais fácil entre os humanos. Esse exterminador foi mandado para matar o John Connor, e ele apareceu na série do Exterminador do Futuro, As Crônicas de Sarah Connor. Esse exterminador possui um endoesqueleto mais articulado e rápido, feito de um material um pouco inferior do T-850, mas não significa que são os menos perigosos, é muito pelo ao contrário. Esses exterminadores tinham uma função especial que era de se reconstruir sozinho. Caso ele perca partes de seu corpo, essa parte pode ser controlada à distância. Logo depois, a Skynet construiu o primeiro modelo de exterminador mulher ou anti-exterminadoras. Esse modelo foi enviado para proteger o John Connor na série. Essa exterminadora tinha uma resistência de titânio, sendo quase imparável a sua fraqueza, era onda fortes de eletricidade. Seu visor era diferente, podendo ser trocado a qualquer momento. Esses modelos podiam se infiltrar melhor no meio dos humanos, ele é mais capaz fisicamente, e quando são recebidos com um impacto forte, esses modelos demoram 5 segundos para reiniciar. Esses tinham um estilo de luta que se usa mais as pernas. Uma capacidade especial dela era poder invadir redes de segurança e redes de computadores usando seu processador. Esse exterminador foi usado de base para criar a anti-exterminadora avançada, a Terminatriz.
Esse modelo foi o primeiro a usar ligopólio mimética ou metal líquido, tendo a vantagem de se disfarçar mais fácil possuindo a aparência de quem ela tocar. Além disso, ela tem um endoesqueleto mais resistente de todos os outros, já que foi o último modelo a usar um esqueleto. Esse teve a aparência mais diferente e o mais moderno de todos. Esse modelo tinha como fonte de energia um reator de plasma, sendo totalmente mortífero e ágil. Seus dentes eram feitos de um metal tão poderoso que pode perfurar qualquer coisa. Além disso, essas anti-exterminadoras podem correrem rápido por curtas distâncias. Esse modelo pode usar seu esqueleto para transformá-lo em ferramentas como uma serra elétrica, que corta qualquer coisa. Os endoesqueletos desse modelo é tão articulado que pode se dobrar e contorcer sem problema nenhum. Outra arma do exterminador era um lança-chamas ou um maçarico. Quando seu metal líquido é atingido por uma bala, ele se reconstrói de volta, mas a sua arma principal era o seu canhão de plasma de grosso calibre. Outro potencial dela era controlar máquinas à distância como carros eletrônicos ou até mesmo outros exterminadores. O endoesqueleto dela pode ser desmontado em caso de emergência, podendo se mover sem as pernas. E também foi mostrado que ela pode quebrar uma coluna humana sem muito esforço. Esse exterminador era extremamente blindado por fora, mas por dentro não. Então, como foi mostrado no filme, ela foi explodida com a célula de hidrogênio do T-850 na garganta. Mas depois das Kainat perceber que o T-X não era tão bom, mesmo já sendo perigoso, ela criou a partir do mesmo material externo da T-X, que é o metal líquido, e fez o T-1000. O T-1000 é feito somente de metal líquido, podendo transformar as suas mãos em armas cortantes e ferramentas para abrir portas. Esses modelos têm regeneração rápida. Por não possuir um endoesqueleto, ele pode atravessar objetos cromados ou transparentes. Ele era mais leve que seu anterior, então para tiros, ele era impactado com as balas, mas isso não fazia cócegas a ele. Esses modelos podiam passar em diferentes frestas pequenas. Esses modelos podiam ter a camuflagem dependendo da massa em que ele toca, sendo um exterminador bem ótimo para infiltração. E assim como a T-X, ele pode assumir a aparência de quem ele entra em contato e guardar em sua memória. Esses modelos eram bem versáteis no combate corpo a corpo, e eles se aprimoram mais rápido que outros exterminadores, além de serem impecáveis em interações humanas. Uma das fraquezas do T-1000 é armas de explosão como um lança-granadas que faria ele ter dificuldades de se regenerar. Outra fraqueza dele era temperaturas extremamente frias que faria ele se despedaçar quando se mexesse, ou paralisando completamente e temporariamente dependendo se o local for quente, porque daí ele se descongelaria. Outra fraqueza era temperaturas extremamente quentes, que desintegraria o processador modular dele. A Kainat não desistiu de fazer exterminadores de metal líquido, então ela se inspirou no T-1000 e fez a T-1001. O T-1001 é um exterminador feminino, ele era perfeito em interações humanas, e tinha uma capacidade de trocar umas ideias com alguém. Esse exterminador tem todas as habilidades do T-1000, mas esse consegue fazer mais coisas, como usar partes de seu corpo para criar um animal, no caso uma enguia, porque quem viu a série até o final sabe. Ele também conseguia assumir a aparência de quem ela toca. Mas uma coisa que o T-1000 não faz e a T-1001 fez, era se transformar em um escudo gigante. Mas ela conseguia atacar seus inimigos à distância, podendo esticar seu braço transformado em lâminas gigantes. Outra coisa que foi mostrada foi que ela consegue suportar temperaturas quentes até um certo tempo. A eletricidade não consegue afetar esses modelos. Então a Kainat, com aquela ideia de fazer um híbrido humano descartada, ela tentou fazer um diferente feito somente de microbôs, não sendo um robô completamente,
mas sim um humano alterado. Sendo apelidado de T-3000 por ser um ser humano alterado, é perfeito em interações humanas. Não tendo exatamente uma bateria ou um processador, ele é extremamente forte. Tiros podem impactá-lo, mas ele tem regeneração rápida, e o único modelo conhecido foi o próprio John Connor. Todas as pessoas que participaram a esse experimento acabavam morrendo e o perfeito foi o John, que foi a pessoa que deu certo. Esse modelo pode ser impedido com ondas de eletricidade fortes e campos magnéticos. A Skynet conseguiu ter contato com ele no passado. Ele também pode atravessar objetos que tenham frestas ou pequenos buracos. Ele pode criar armas como os exterminadores de metal líquido e copiar a voz de alguém. Esse pode mudar a sua aparência de quem ele toca. Os campos magnéticos podem desintegrar partes do seu corpo. Caso ele perca grande parte dos seus microbos, ele ficará com o seu endoesqueleto exposto, revelando como ele é internamente. Ele foi capaz de deixar um T-800 comendo poeira em uma luta, sendo o modelo de exterminador mais rápido de todos até o momento. Mas a única fraqueza dele é campos quânticos de uma máquina do tempo, que foi capaz de desintegrá-lo. Mas o modelo foi apresentado no quinto filme chamado de T-5000. O T-5000 é difícil saber realmente como ele é, mas ele é tão poderoso que a Skynet conseguiu transferir a sua consciência para ele. Esse foi o único que conseguiu exterminar todos os soldados da resistência. Além do mais, foi ele que infectou o John Connor para transformá-lo em T-3000. Esse conseguiu se infiltrar dentro da resistência por um grande tempo. Bom, como eu sei bem pouco sobre ele, eu não falarei dele, já que sua aparição foi bem curta. Na base central da Skynet, onde fica o coração dela, tem um exterminador totalmente perigoso chamado de T-1000, ou um baita de exterminador, e um baita de exagero. Esse modelo é parente dos exterminadores feitos de metal líquido, sendo um modelo com formato aracnídeo com várias patas afiadas e mortais para qualquer um. A fraqueza desse modelo era armas de plasma futurísticas, que pode queimá-lo, e sendo feito do mesmo material do T-1000, ele tem a mesma fraqueza, que é temperaturas extremamente frias, sendo derrotado por um T-800 e pelo John Connor. Já em O Exterminador do Futuro, o destino sombrio no lugar das Skynet, teve a inteligência artificial chamada de Legião, que teve seus soldados exterminadores como suprimeiros chamados de Rev-7. Esses modelos são transportados em cápsulas aéreas que, quando elas batem no chão, ela explode, e em seguida liberta os Rev-7. Os Rev-7 têm um endoesqueleto de carbono resistente, e seu esqueleto é coberto por um metal líquido preto que cria vários tentáculos perigosos que pode atravessar vários coletes à prova de bala. Além de serem mais rápidos e inteligentes, esse foi o mais temido dos exterminadores. O metal líquido, que circula pelo corpo dele, pode se separar lutando como uma forma independente. A parte líquida era a mais perigosa, por ser a mais rápida, mas também era a mais vulnerável a armas de plasma, que faria ele perder partes de seu líquido. Eles eram extremamente ótimos em campos de batalhas, mas a Legião criou o seu primeiro e último infiltrador, chamado de Rev-9. Os Rev-9 são exterminadores infiltradores de alta qualidade, tendo seu esqueleto de carbono à prova de bala, e tem metal líquido circulando na parte externa dele que forma o seu disfarce. E como ele tem metal líquido no corpo, ele pode assumir a forma de quem ele tocar, igual aos exterminadores atuais das Skynet. Eles podem ser impactados por balas, mas ele também tem regeneração rápida. Esses modelos são focados em rapidez, como os Rev-7, podendo criar armas afiadas com as mãos e criar adagas. A Legião se preocupou em criar os Rev-9 com a maior agilidade possível por conta das pessoas aprimoradas que conseguiam bater de frente com esses modelos, mas esse é uma obra-prima da Legião. Esses modelos podiam se separar do endoesqueleto, sendo um exterminador por preço de 2, sendo uma vantagem a mais. Mas a sua capacidade física foi desafiada por um T-800, e o endoesqueleto do Rev-9 era leve, e isso foi uma vantagem para os protagonistas de Destino Sombrio. Mas a fraqueza desses exterminadores são armas magnéticas, que deixaria a sua parte de metal líquido sem partes do corpo. Mas a fraqueza principal foi fortes ondas de eletricidade que podia derreter seu endoesqueleto. Bom, mas por hoje é só isso. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, então espero que tenha gostado.